Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Estava com saudade dos irmãos. A saudade nos fez voltar, né? A gente tinha marcado de vir aqui na semana passada, mas aconteceram algumas coisas. Não para impedir, porque Deus sabe todas as coisas. E o culto desta noite, só para você entender uma coisinha, desde o primeiro versículo que foi lido na abertura do culto, até o hino que ele estava cantando, foi aquilo que o Senhor deu para nós essa noite. E quando na semana eu estava em casa preparando a palavra do Senhor, a gente conversando à tarde, eu lembro que o apóstolo Silas, ele pregou uma vez, para quem é mais antigo na igreja, né? Não que a gente é tão velho assim, mas a gente ouviu muitas pregações do apóstolo Silas, e numa delas ele dizia o seguinte: 7 características do homem de Deus, e uma delas é que o homem de Deus sempre tem uma palavra. Então aprenda uma coisa: vai acontecer momentos na minha e na sua vida que alguém vai precisar ouvir uma palavra minha e uma palavra sua, e o Senhor vai te usar para falar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo de número 14, a partir do verso de número 3. Ele estava cantando o hino do Raiz Coral. Jesus, meu guia é. De manhã eu estava lendo essa palavra e o Senhor me fez recordar exato. Olha, não existe coincidência. Não existe. Existe a manifestação do Espírito Santo. E eu gostaria que os irmãos cantassem esse louvor. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu vou ler esse texto e nós vamos cantar esse louvor. Porque como o pastor diz, existem pessoas aqui que precisam de decisões para tomar amanhã. Precisam dormir bem hoje, para que amanhã ele tenha definido na vida dele aquilo que ele veio buscar nessa noite. Trago a paz do Senhor, da pastora Cida, do pastor Toninho, da igreja da Vila Renato, né? Todas as vezes que eu venho aqui eu sempre digo isso: eu só saio da minha igreja com a bênção dos meus pastores. Agradeço o Valdemar, o Cícero, o diácono Cícero, que nos acompanhou nessa noite. E aí já fica a promessa para que numa próxima a gente venha num grupo maior. Aí quando a gente vem para cá, os irmãos falam: da outra vez eu vou. Eu falei: eu vou pegar vocês vão ver só. Vou fazer todo mundo entrar nos carros, falar: vamos para Jundiaí, nós vamos vir numa caravana adorar ao Senhor aqui neste lugar. A Bíblia diz o seguinte, todos acharam? Amém? Marcos capítulo de número 14. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns que estavam entre si mesmo se indignaram, dizendo: para que fez esse desperdício de unguento? Ela poderia vender por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, por que a molestais? Ela fez minha boa obra. Amém? Você pode adorar ao Senhor conosco nesse louvor? Feche seus olhos. Adore ao Senhor nessa noite. Desde o início do culto, o Senhor está falando sobre adoração. Desde a abertura do culto, o Senhor já estava falando que nós viemos aqui para adorar a Ele. Que a palavra do Senhor nos declarou dizendo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Estão aqui os verdadeiros adoradores dessa noite?
Aleluia. Se a Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros, é porque tem muita gente que não adora verdadeiramente ao Senhor. E a palavra dessa noite vai dizer desta forma: devemos adorar a Ele. Talvez a gente veja um culto como esse e cria uma expectativa em cima de um milagre, mas entenda uma coisa: para que isso aconteça na minha e na sua vida, primeira coisa, a gente precisa reconhecer que Ele é o Senhor, que é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Você não veio a este lugar a não ser um outro motivo qualquer, a não ser para adorar a Ele. Talvez você veio a este lugar esperando o milagre que vai acontecer amanhã. Eu vou te dar a última oportunidade de você entregar seu louvor e a sua adoração a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Adore ao Senhor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Tu és soberano, Senhor, aleluia. Por isso nós adoramos a Ti esta noite, aleluia. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos esta palavra, olhamos esse texto, a gente precisa entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Se a gente começar a olhar para tudo que a gente ouve, para todos os acontecimentos que estão acontecendo, e para quem conhece um pouquinho da palavra do Senhor, sabe que a vinda do Senhor está muito próxima. O Senhor recolheu na semana passada um pastor da nossa igreja, o pastor Olímpio, uma pessoa extremamente fiel ao Senhor, aos 86 anos de idade. Talvez você possa achar, mas eu escuto falar que Jesus vai voltar desde quando eu era criança. Olha quem o Senhor está recolhendo durante todo esse tempo. O Senhor não vai voltar para uma grande multidão a não ser no dia do arrebatamento, mas a cada dia o Senhor está voltando para alguém. E é importante que a gente saiba que a palavra do Senhor, ela nos chama para a adoração. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente acha que a gente está adorando ao Senhor, a gente canta, a gente se empolga, a gente acha bonito o louvor, parece que aquele hino entra na alma e quando acaba o hino, é como se desligasse o Wi-Fi, ou se quando desligasse a tomada. Mas entenda uma coisa, o momento da adoração, o pastor Júnior já falou, que é exatamente quando você entrega para o Senhor. Agora você conecta o Wi-Fi de novo, porque a mensagem vem de lá para você. E tudo que nós formos falar aqui, pode ter certeza que primeiro doeu aqui, em mim, porque o Senhor tratou primeiro comigo. E não era esta a palavra que eu ia pregar hoje, tá bom? De antemão já estou te avisando. Quando eu falei para o Valdemar, falei assim, olha, eu não sei para que a gente, né? Mas a gente precisa estudar, não tem jeito. A gente se preocupa, estuda, chega aqui o Senhor fala, não, não é isso não. Quando a irmã leu o primeiro versículo, eu falei, bom. E
E aí o Senhor quer falar comigo e com você. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Quando nós lemos esse texto, a gente precisa entender uma coisa. Jesus estava na casa de um homem, havia sido convidado por ele para um jantar na casa de Simão. A Bíblia não fala em que circunstâncias ou qual o motivo pelo qual Jesus foi trazido àquele lugar. A Bíblia não fala em que situações, se era um jantar de ação de graça, se era um jantar para que ele pudesse dizer, olha, Jesus está na minha casa. A Bíblia diz o seguinte, Jesus estava, não se preocupa com o microfone não, pode ficar tranquilo. Se ele falhar, eu largo ele para lá. Era o verde, tá vendo? Mandou o verde de volta. Você viu, né? Entenda uma coisa. Jesus na casa de Simão. A Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa para comer. No exato momento em que Jesus está sentado à mesa, a Bíblia nos relata dizendo que Maria, sem ser convidada, entra na casa de Simão. Sabe o que é isso? Ela quebrou o paradigma dos judeus. Porque se você olhar a cultura judaica, quando se está sentado à mesa, ninguém entra e ninguém sai. E aí a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, quando ela entra naquela casa, diz a palavra do Senhor, que ela entra com um vaso de alabastro. Alabastro era um vaso de mármore, cuja tampa era colada. Dentro desse vaso de alabastro havia um perfume de nardo puro, extremamente caro. Primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, ela invadiu um lugar sem ser convidada. E aí eu pude entender uma coisa, que aquele que veio para adorar, não precisa de convite para adorar. Vou falar de novo, tá bom? Se você veio aqui para adorar, não foi porque alguém te convidou, não foi porque alguém te chamou. Você veio a este lugar para adorar aquele que te conhece, aquele que conhece a sua vida, aquele que é capaz de abençoar o seu primeiro dia da semana e, consequentemente, abençoar todos os outros dias, até onde você estiver adorando a Ele. Aleluia. Ela não foi convidada, mas ela saiu da casa dela com um propósito. Amém? Ela saiu de lá da sua casa, porque se você olhar o texto bíblico, aonde era a casa de Simão? Olha aí, ó, no texto que nós lemos. Estando ele em... Quem morava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. A Marta sabia, mas a Marta certamente estava preocupada com os afazeres da casa. Lázaro talvez estava preocupado, mas a minha Bíblia diz que uma vez Jesus estando na casa de Lázaro, e Maria se assentou aos seus pés para ouvir a sua palavra, e aí Marta, preocupada com os afazeres da casa, vai até Jesus e fala, Senhor, fala para ela me ajudar, né? Eu tenho muita coisa para fazer. O Senhor falou assim, ó, ela escolheu a boa parte, da qual não será tirado. Maria sabia exatamente o que ela precisava fazer. Quando ela invadiu aquele lugar, quando ela adentrou aquele lugar, ela não se preocupou com Simão, ela não se preocupou com o julgamento daqueles homens que estavam naquela casa. A única coisa que ela tinha em mente era, eu preciso entrar nesse lugar para adorar a Ele, porque eu o conheço, sei quem Ele é e sei o que Ele pode fazer, aleluias. Quando você vier a este lugar, saiba que o Senhor te conhece, aleluias. Ele sabe quem é você, mas eu quero te perguntar, você sabe quem Ele é?
Você sabe do que Ele é capaz de fazer? Você sabe o que Ele pode fazer com a sua família enquanto você está aqui adorando a Ele, enquanto você está aqui glorificando ao Senhor? Eu quero dizer e profetizar aqui desse lugar, que enquanto você adora a Ele, o Senhor está alcançando a sua família para a honra e glória do Senhor. Talvez aquele filho que você deixou usando drogas, talvez ele está afastado da casa do Senhor. Entenda que a palavra do Senhor nos diz que enquanto nós estamos o adorando, Ele está cuidando dos nossos. Descansa seu coração nessa noite. A Bíblia diz que ela entra naquela casa. Quando ela entra, pastor Júnior, diz a palavra do Senhor que ela quebrou aquele vaso de alabastro. Eu não sei se ela deve ter quebrado só a tampa, porque depois ela derrama o perfume na cabeça de Jesus. Ela não espatifou o perfume. Quem aqui usa perfume? Alguém aqui já usou o frasco de perfume inteiro? Não? Vocês não entenderam nada até agora, né? Vou falar com calma, tá bom? A gente cantou um louvor agora há pouco, que dizia o seguinte, que nós queremos exalar. Exalar é o quê? É mudar o ambiente que você está através do seu cheiro e do seu louvor. Entenda, perfume na Bíblia é adoração. Quando Maria entra naquele lugar, e ela pegou aquele frasco de nardo puro, num vaso de alabastro, ela tinha plena convicção de que aquilo que ela tinha era muito caro. Mas entenda uma coisa, ela foi dar o melhor para o Senhor. Quando ela quebra aquele frasco, pastor Gilmar, a Bíblia diz que o ambiente, aquele cheiro que tinha naquele lugar de comida, então aquele cheiro se misturou com o perfume, como o perfume era muito bom, ficou todo mundo sentindo aquele aroma cheiroso, aquele aroma agradável. É isso que o Senhor espera de mim e de você nessa noite, porque o meu louvor, o teu louvor, a minha adoração, a tua adoração, ela tem que subir até o céu com cheiro agradável diante do Senhor, aleluia. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você tem dentro desse vaso de alabastro? Todo mundo aqui se arrumou para vir para a igreja? As mulheres demoraram um pouquinho mais. Eu sei, eu sou casado, eu sei disso. De vez em quando eu falo para minha esposa, olha, anda rápido que a gente tem que ir para a igreja. Você deveria ter casado com quem anda tudo desajeitado. Eu falei, não, pode se arrumar. Mas entenda uma coisa, o que está exterior não interessa nessa noite. O Senhor quer o que está aí dentro de você. O verdadeiro adorador, ou aquele que veio adorar, não é aquele que está mostrando para os outros que pode adorar, ou que não pode, ou que deve, ou que não deve. Entenda que quando Maria foi lá para quebrar aquele frasco de unguento e depositar ele na cabeça do Senhor, ela estava dizendo para mim e para você, que o verdadeiro adorador não é aquele que mostra que está adorando, mas é aquele que deixa-se derramar na presença dele, para adorar, para que ele olhe para mim e para você, e saiba, olhe dos céus e entenda, que eu e você estamos o adorando em espírito e em verdade, aleluia. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que o que ela fez foi dizer para o Senhor, olha Senhor, tudo que eu tinha, é como se ela tivesse gastado todas as suas economias e colocado dentro daquele frasco de unguento, para dizer para o Senhor, olha, tudo que eu tenho, eu me derramo diante de Ti nessa noite.
e ela começou a derramar. Aqueles homens começaram a murmurar e começaram a dizer: olha, um perfume tão caro, ela podia ter vendido, ter dado para os pobres, ela podia simplesmente ter feito outra coisa com isso, em vez de desperdiçar tudo isso. Talvez alguém esteja dizendo para alguém aqui essa noite: olha, por que você vai lá na igreja? Para que você está indo? Eu acho um desperdício, eu acho desnecessário. Mas entenda uma coisa: o céu está dizendo para mim e para você, que enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está recebendo o meu e o seu louvor, a minha e a sua adoração. Aleluia. Quando eles começaram a dizer isso, Pastor Gilmar, eu queria que você entrasse nesse texto comigo. Imagina a cena: aquela mulher derramando unguento na cabeça do Senhor, aqueles homens reclamando, achando que tudo que ela estava fazendo era um desperdício. Mas ela não estava nem um pouco preocupada com isso, porque a Bíblia diz o seguinte, que quando eles começaram a reclamar da onde ela estava, ela baixou-se e foi até os pés do Senhor para adorar a Ele, para bendizer ao Senhor, para mostrar para aquele povo inteiro que não tinha feito nada para Ele naquele dia. Ela estava dizendo: olha, eu vim aqui com o propósito de adorar, e é isto que eu vim fazer aqui essa noite. Talvez você veio a este lugar nesta noite com uma perspectiva de receber alguma coisa. Quer receber? Adore ao Senhor. Quer ser curado? Adore ao Senhor. Quer que o Senhor abra as portas de emprego para você? Comece adorando a Ele. Quer que o Senhor restaure, quer que o Senhor restitua, quer que o Senhor abençoe, a receita é adorar a Ele a tempo e a fora de tempo. A todo momento nós temos que adorar a Ele. Permita-me contar um segredo para você. A gente está falando de adoração, mas isso que eu vou falar pode soar diferente na sua cabeça. Jesus não precisa da minha e da sua adoração. Sabia disso? Estranho, né? O irmão está aqui igual um louco, falando que nós temos que adorar, tem que adorar. Jesus não precisa da minha e da sua adoração. Sabe por quê? Porque lá no céu existem anjos, serafins e querubins que adoram a Ele incessantemente, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E eles estão dizendo continuamente. Sabe o que é continuamente? Não tem tempo, não tem parada. Eles estão o tempo inteiro dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluias! Mas aí então, e agora? Eu preciso adorar a Ele. Sabe por quê? Porque o livro de Isaías diz o seguinte: porque um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Por isso que você precisa adorar. Você precisa adorar a Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: ainda os meus ossos estavam informes. Sabe o que é isso? Os nossos ossos estavam sendo formados na barriga da nossa mãe, pastor Gilmar. E o Senhor já escrevia a minha e a sua história. Nós precisamos adorar a Ele, sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Ele. Nós precisamos adorar a Ele, sabe por quê? Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da bênção, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que restitui tudo que foi perdido na minha e na sua vida. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, alguma coisa no reino espiritual já está acontecendo. Pode ter plena convicção disso. Você vai chegar lá na sua casa, você vai ver que o ambiente é outro.
Você vai olhar para o seu filho, você vai ver que a fisionomia dele é outra. Você vai entrar lá no seu trabalho amanhã, você vai ver que alguma coisa aconteceu ali por causa do teu louvor e por causa da tua adoração. Acredite nisso, creia nisso. Não adianta a gente vir para um culto como esse, ouvir uma palavra como essa e não crer que Deus pode mudar a nossa história aonde nós estivermos, aleluia. Ou a gente vem aqui, lê, estuda a palavra do Senhor e crê o que nela está contido, senão não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum estar aqui e entender que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não adianta estar aqui dizendo que nem a tribulação pode te afastar do Senhor, que nem a enfermidade, que nada pode me afastar do Senhor. Mas entenda uma coisa, Maria está nos ensinando o verdadeiro sentido do que é adorar ao Senhor, na excelência da sua grandeza, da sua bondade. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que nós, quando vamos a este lugar, quando nós entramos daquela porta para dentro, desde a hora que a gente pôr os pés ali, para cá, a minha conversa é com o Senhor. Eu tenho que estar ligado nele, porque é dele que vem a bênção, é dele que vem a minha vitória, aquilo que eu vou enfrentar amanhã. Alguém aqui sabe o que vai ter que fazer amanhã? Aquela consulta que você tem que ir, o diagnóstico que o médico vai te dar, você já sabe qual que é? Ou aquele problema que o advogado falou para você, olha, vem aqui no dia 29, às 10 horas da manhã, que eu preciso conversar com você. O Senhor é o único que advoga a minha causa e a sua. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. O Senhor é aquele que nos conhece desde antes da fundação do mundo. A gente ainda não tinha nem noção de que nós viríamos a este mundo. E o Senhor já escrevia a minha e a tua história. Entenda que no reino espiritual, tudo que nós estamos vivendo aqui, já está escrito pelo Senhor. Aquilo que vai acontecer amanhã, dia 29, comigo e com você, o Senhor já determinou lá do céus, vai ser abençoado, vai ser restituído, vai ser agraciado pela minha presença e pela minha graça, aleluia. Amanhã quando você acordar, lembra disso. Quando você estiver acordando de madrugada para ir trabalhar, pegar o ônibus, aonde você estiver, o anjo do Senhor está ao teu lado. Se você entrar no ônibus, ele vai estar com você. É o bom do crente, é isso. Ele nunca está sozinho. Por mais que ele queira. Sabia, pastor Gilmar? Mas nem depressivo. Alguém aqui já teve sintomas de depressão? Não? Glória a Deus. Tem alguém que tem? Tinha até antes do culto. Ó, você viu que está todo mundo curado já, pastor. Ó que benção. Mas entenda uma coisa. Nem quem é depressivo e conhece a palavra do Senhor, porque estar em estado depressivo não é só de quem não conhece o Senhor. A gente vai ver na palavra do Senhor que tiveram homens de Deus que se sentiram depressivos. Elias tinha acabado de fazer descer fogo do céu através da oração. E quando Jezabel falou para ele, falou assim, ó, eu vou dar cabo da sua vida. Ele, ó, fugiu, se escondeu, ficou escondido. Aí o Senhor apareceu, ele, Senhor, só eu fiquei. Eu estou sozinho, depressivo. O Senhor falou, levanta daí, tem mais 3.000 que não se curvaram, né? Você é mais um só, não tem, vamos, se anima. Mas entenda o seguinte, a minha Bíblia e a sua, só para nós encerrarmos, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Vou falar de novo, tá bom? O anjo do Senhor acampa ao redor. Vou falar de novo, o anjo do Senhor acampa ao redor. Vou trabalhar, ó,
dormindo, bonito, né? Levanta, vai lá, passa um gel no cabelo, os homens e as mulheres ficam lá se arrumando e o anjo assim, ó. Vamos? Aí você sai, o anjo acompanhando você. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, parece assim, olha, nossa, quase aconteceu. Esse quase é o anjo fazendo assim, ó. Ele não. Vai acertar outro, esse aqui não. Porque esse aqui é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque esse aqui é escolhido pelo Senhor. Porque esse aqui foi eu que morri lá na cruz do Calvário para que ele fosse salvo. E eu estou andando com ele para guardar ele aonde ele estiver. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa o momento. Onde você estiver, o anjo do Senhor está ao teu lado para te guardar aonde você estiver. Sabe o que é isso? Palavra do Senhor. Amém? Crente pode sentir medo? Fala, irmãos. Pode? Pode. Mas não pode perder a confiança. É diferente, né, pastor Gilmar? Ter medo todo mundo tem. Quando Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário, Jesus temendo o que estava por vir, ele falou na sua oração dizendo o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Sentiu medo. Como homem, mas como filho de Deus, ele ousou cumprir a vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que Maria teve essa particularidade do Senhor. E o interessante nesse texto, pastor Gilmar, é que quando ela quebra o óleo sobre a cabeça do Senhor, ela estava precedendo aquilo que havia de acontecer com o Senhor. Aquilo que eles nem estavam nem aí, sabiam o que estava para acontecer, mas Maria ungiu a cabeça do Senhor, exatamente precedendo aquilo que iria acontecer. E quando aqueles homens disseram, é muito caro isso, e começaram a dizer isso, o Senhor disse o seguinte: deixa ela, porque ela está nos meus pés. Adorador que é adorador, que está nos pés do Senhor, o inimigo não toca. Adorador, vou falar de novo, adorador que é adorador, que está nos pés do Senhor, o Senhor não permite que o inimigo toque em você, porque você está adorando ao Senhor. Enquanto você está o adorando, o inimigo não tem poder para chegar perto. Eles tentaram tirar ela de perto de Jesus, falou, deixa ela aí, porque ela fez aquilo que ela deveria fazer. E o interessante nesse texto, que no versículo de número 9, diz o seguinte: em verdade vos digo, que em todas as partes deste mundo, aonde esse evangelho for pregado, o que ela fez vai ser contado para que todos saibam e tenham memória do que ela fez. Olha o privilégio que essa mulher teve aos pés do Senhor, pelo unguento, pelo alabastro, mas pela adoração que ela fez aos pés do Senhor. Como é importante adorar ao Senhor. Você já parou para pensar que no momento de luta, é muito fácil louvar o Senhor quando a gente está alegre, né? Quando a gente está feliz não é mais fácil? Quando a gente está tudo bem, não é mais fácil? Quando tudo vai bem, é mais gostoso, não é? Experimenta adorar ao Senhor na hora da prova, na hora da luta, na hora da enfermidade, na hora que o médico te der um diagnóstico e falar assim, olha, o seu problema, eu, como médico, CRM, não posso resolver. Ele vai desenganar você
da medicina. Aí você olha para o céu e diz: Senhor, recebe o meu louvor e a minha adoração. Recebe o meu louvor e a minha adoração. Eu ouvi um testemunho num vídeo essa semana no YouTube. É de uma cantora chamada Larissa Pires. Depois os irmãos ouçam, tá bom? Eu chorei demais com esse testemunho. Eu vou compartilhar porque tem no YouTube, porque eu não gosto de contar testemunho que eu ouvi. Então, gravem o nome dela, depois vocês vão ver lá. Ela estava grávida e durante a gravidez o Senhor deu um hino para ela cantar. E durante a ministração desse louvor, o Senhor usou ela para falar com a igreja. Quando a bebê nasceu com uma série de problemas, ficou na UTI, e aí a médica falou para ela, falou assim: olha, faz o seguinte, eu vou liberar vocês, depois de um período de gravidez, tudo, falou, vou liberar você para ir embora para casa, mas a neném vai ficar aqui. E você torce para esse telefone não tocar. Porque se tocar é porque o quadro da sua filha piorou e aí a gente não tem mais o que fazer. E aí quando ela foi para a casa dela, ela contando no testemunho, diz que o produtor disse para ela que na quinta-feira o videoclipe ia ser lançado deste louvor que ela tinha gravado. E aí na quinta-feira, quando ela ia saindo para o hospital, por volta de meio-dia, ela se arrumou, o esposo dela falou assim, e a visita era da meio-dia a 1. Ela falou assim, a gente não vai sair enquanto a gente não assistir o videoclipe. Ele falou para ela. Ela, não, mas é a visita no hospital, eu preciso ver minha filha, só tem 1 hora. Ele falou, não, senta aí e vamos assistir o videoclipe. E ela assistiu o videoclipe e num determinado momento do videoclipe, ela ouvindo aquilo que o Senhor havia falado para ela no 5º mês de gravidez, dizendo, eu sou o Senhor que entro dentro do hospital, aonde você está. E ela naquele exato momento, ela se lembrou que há 4 meses atrás da gravidez, o Senhor já havia falado com ela, dizendo que ela passaria por aquele momento, e ela levanta a sua voz, Senhor, entra no quarto aonde está minha filha agora, meio-dia. Quando ela chegou lá no hospital, o marido dela entrou, e ele começou a chorar, ele estava de máscara, ele tirou a máscara, e aí ele falou assim para ela, falou assim, você está preparada? Ela falou, não me fala isso, já pensando na notícia ruim. E aí ela foi, e ele falou assim, a gente precisa conversar com a médica. E foram conversar com a médica falou assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Por volta do meio-dia, a sua filha melhorou de uma forma extraordinária. Por conta de uma palavra em um momento de adoração. Irmãos, quando a gente adora ao Senhor, o inferno sabe quem é aquele que é adorador e quem é aquele que não é. O diabo sabe que quando você abre a sua voz para adorar ao Senhor, o que está saindo de dentro de você não é só o som da sua voz, mas é aquilo que está dentro da sua alma, dentro do seu coração nessa noite. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus nos trouxe a este lugar para fazer-nos entender que adoração é entrega, adoração é louvor, adoração é gratidão. Adoração é sentimento, mas mais do que isso ainda, adoração é o reconhecimento por aquilo que Ele é, sem eu merecer nada, aleluia. A gente adora Ele pelo que Ele é. Não é assim o hino que a gente canta? Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo. Difícil é a gente entender isso. E Deus nos trouxe essa noite para nos fazer entender que Ele é o Senhor, independente da minha e da sua situação. Adore ao Senhor nessa noite. Experimentou adorar na hora da luta, na hora da dificuldade?
Na hora que o patrão falou assim, olha, hora que acabar o seu turno, passa lá no RH, tá bom? O coração faz assim, ó. Você é mandado embora. Vai o caminho inteiro adorando. Quando chega lá, ele vai falar para você, olha, você foi promovido. Eu tinha que demitir alguém, mas eu não sei o que aconteceu. Você vai ser promovido. Recebe essa bênção. Amém? Fique de pé. Como que nós poderíamos definir o que nós viemos fazer aqui essa noite? Maria, ela entrou na história sagrada por um momento de adoração. Aos olhos dos outros foi extremamente exagerado. Ela não estava preocupada com a opinião dos outros, pastor Júnior. Nem dos fariseus, nem de Simão, de ninguém. Ela foi lá para adorar ao Senhor. Ela não se preocupou com o irmão que estava do lado. Você já percebeu que tem irmão que parou de sentar perto de você? Porque o seu aleluia, o seu glória a Deus incomoda ele. Porque você está adorando ao Senhor verdadeiramente. Não porque você, eu canto lindo, maravilhoso. Irmãos, eu gosto de cantar. O Cícero lá na igreja, quando eu vou cantar, ele fala assim, irmão, se é para Deus, eu não sei nem se está saindo desafinado, mas eu estou adorando ao Senhor. Quando a gente canta por toda a minha vida, te louvarei. Quando a gente adora ao Senhor, o reino espiritual se move a meu e a teu favor. E eu quero crer que nesta noite, o reino espiritual está voltado para esta igreja, neste lugar, nesta cidade. Porque aqui neste lugar, o Espírito Santo do Senhor encontrou homens e mulheres que querem ser verdadeiros adoradores ao Senhor. Aquele que não vai olhar o momento, não vai olhar a circunstância, não vai olhar a dificuldade, não vai olhar o problema, não vai olhar para ver se o irmão da direita está com cara feia ou com cara bonita, mas você vai adorar a Ele pelo que Ele é, aleluias. A gente canta um louvor dizendo assim, te adorarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Adore Ele. Oh, aleluia! De novo. Nada pode impedir a minha e a sua adoração. Jesus hoje está curando pessoas aqui. Jesus hoje está restituindo pessoas aqui neste lugar. Jesus hoje está dando estratégias para mim e para você entender que durante o momento da adoração eu estou me colocando prostrado aos pés do Senhor e Ele está olhando para mim nessa noite e para você, dizendo, olha, libera a bênção para ele, libera a vitória, libera a cura, libera a graça, libera a unção, libera, aleluias, o reino espiritual está dispensando para mim e para você nessa noite algo sobrenatural da parte do Senhor, aleluias. A gente, quando veio para cá, a gente teve um culto pela manhã, e na semana passada, no primeiro culto do mês de janeiro,
esse mês agora, era para ter a ceia, e aí eu tinha marcado para vir no segundo, porque ia fugir do horário da ceia, então aí eu não precisava faltar na ceia, porque eu sei que não pode, né? Como eu sou obediente ao meu pastor, eu falei assim, olha, eu vou lá no segundo domingo. Aí o que a pastora fez? Mudou a ceia, primeiro para o segundo domingo, aí não deu para vir, meu carro quebrou. Eu ia vir de qualquer jeito, porque eu não ia vir com o meu carro, eu ia vir com o Valdemar e o carro dele. Eu falei, deixa esse carro aí. Mas aí a gente tinha que trabalhar. E aí eu louvando ao Senhor ali, adorando ao Senhor. No primeiro domingo, eu fui ministrar na igreja, preguei sobre o sacrifício de Abraão, de Isaac, aquilo que Deus havia pedido a Isaac, no primeiro domingo do mês. No segundo domingo, teve uma pastora que é da nossa igreja, ela não foi no culto, o culto não foi gravado, e Deus usou ela para falar a mesma palavra. A mesma palavra. Irmãos, entenda uma coisa, eu não saí lá de Santo André para vir a este lugar, para pregar algo que eu queria, eu não ia ler esse texto, não ia. Aí no primeiro versículo, Deus procura verdadeiros adoradores. A hora vem, e é agora. Eu vou adorar amanhã. Você não entendeu. A hora vem e é agora. Para quando você precisa da sua bênção? Semana que vem? 2025? Tem gente que precisa da bênção para ontem. Começa a adorar. Que receita fácil, né? Mais fácil que fazer bolo, né, irmã? Que bolo vai um monte de coisa, vai ovo, farinha de trigo, fubá, não sei quem mais. Se pôr um chocolate ainda fica mais gostoso. Mas aqui está simples. Quer ser abençoado? Adora o Senhor. Quer ser restituído? Adore ao Senhor. Quem aqui, além de mim, precisa de uma porta de emprego aberta? Outra, né? Porque eu já trabalho, mas eu quero mais uma. Eu sou guloso. Eu quero voltar para a minha área. Eu dou aula, não aguento mais meus alunos. Mas, né? Eu estou fazendo a minha parte, estou adorando o Senhor. E eu participei de um processo seletivo onde que eu fiquei impressionado comigo mesmo. Porque agora os processos seletivos, pastor Júnior, eles mandam as perguntas por e-mail. Você vai respondendo, né? E em todas elas, né, com exceção da específica, que eu sei que eu dou aula, eu tinha que ir bem. Mas tinha um conhecimento de matemática, eu falei, Senhor, que... os negócios, as histórias, né? Senta no assento, não sei de onde. E eu acertei 99,8 em questões de matemática, que eu não gosto de matemática. Nem matemática, nem física, nada disso. Eu gosto de 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, e eu sei que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu queria convidar você a adorar ao Senhor. Nós temos ainda 3 minutinhos para terminar o culto. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Mas sabe o que é adorar? É você fazer o que você nunca fez. É olhar para o Senhor e entregar. Não o que está aqui fora, o que está dentro de você. Quando eu falei aqui que todo mundo se arrumou para vir para a igreja, né? Todo mundo foi lá no espelho, se penteou, colocou um brinco, né? Outros pentearam o cabelo, colocaram gel, arrumaram a camisa, né? Ainda dá uma olhadinha de lado no espelho assim. Estou bem, estou bonito. Tem uns que olham até de costa, né? Para ver se não tem nada amassado. O Senhor não quer saber de nada disso. O Senhor quer saber o que está aí dentro de você. Bora quebrar o vaso de alabastro, para sair o que está dentro? Vamos se derramar na presença do Senhor.
Vamos adorar Ele como Ele quer ser adorado nesta noite. Talvez você precise de algo extraordinário da presença do Senhor, e isso vai acontecer pelo Espírito Santo do Senhor, exatamente nesse momento. É o momento da bênção. É o momento entre você e Deus. A adoração é individual. É você que vai dizer para o Senhor: te louvarei com todo o meu coração. Adore ao Senhor. Feche seus olhos. Não cante, adore ao Senhor. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Deus soberano, aleluia. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu és justo, Senhor. Nos rendemos à Tua presença, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu estás no controle da nossa vida. Adoramos a Ti, Senhor, nesta noite, Pai, porque nós sabemos, Senhor amado, que o amanhã, Senhor, foi morto, te pertence, Pai. Adoramos a Ti, Senhor, Deus, porque, Pai querido, Senhor, Tu sabes quem somos nós diante de Ti, Senhor. Um novo cântico, nos rendemos a Ti, Senhor, em ao adoração, que ó se Pai, assentar porque nós queremos, ó Pai, que esta noite, sobre o Pai, trono seja no marcado, Senhor, pelo céu. cheiro da adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Digno é o Cordeiro, Senhor bendito, que Pai foi querido, morto. Deus eterno. Coloca, Senhor, em nossos Santo, lábios, santo Pai Ele querido, motivo de é. adoração a Ti, Pai. O motivo, Senhor, pelo qual Um novo cântico, ao que se assentar sobre o trono do céu. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aplauda Ele. Aplauda, aplauda, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. É para Ele, é por Ele e para Ele todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por nós podermos estar na Tua casa, Senhor, para Te adorar, Pai querido. Pai querido, Senhor, olha para este culto nesta noite, Senhor, em tudo que aconteceu aqui neste lugar. Pai querido, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai querido, faz-nos entender, Senhor, como nós podemos nos tornar verdadeiros adoradores diante de Ti, porque é isso que a Tua palavra, Senhor, Pai querido, ela nos requer de nós. Pai querido, porque Te adorar só com os lábios, Pai querido, muitas pessoas fazem isso, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que o povo Te louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, diz o Senhor. Mas, Pai querido, Senhor, traz a adoração genuína, Pai, desta igreja, povo que está aqui, Pai querido, cada vida que entrou aqui neste lugar nessa noite, Pai querido, que Te conhece, que aprendeu a Te conhecer um pouquinho mais hoje. Eu quero liberar a palavra, Senhor, de bênção para essa igreja, Pai querido, que haja cura, Pai querido, neste ambiente, Pai, em que nós estamos reunidos, que haja restituição, que, Senhor, ó Pai, Tu possa, Senhor, dar uma semana, Pai, extraordinária, Pai querido, que tudo que estava amarrado cai por terra em nome de Jesus, que o Teu povo seja abençoado. Esse é o desejo do nosso coração, para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. As palmas louvam e engrandecem ao Senhor.